Pronto, gravando. Então, o trismo ele pode ser mecânico, então pode ter as infecções maxilofaciais, pode ter trismo por trauma nessa região, por exemplo, e com edema, e esse edema vai diminuir a elasticidade das fibras musculares. Isso também vai causar um trismo. Pode ser um trismo álgico. Então, o trismo álgico, o paciente tem dor e por isso ele não abre a boca. Um diagnóstico diferencial que a gente pode fazer com o trismo álgico é anestesiar o paciente para ver se ele consegue abrir a boca depois da anestesia. Mas para que ficar furando se você vai abordar cirurgicamente, como nesse caso? E o trismo mecânico, onde o arco não deixa o coronoide passar por baixo, e por isso que o paciente tem limitação de abertura de boca e uma fratura pura de arco zigomático. Tá? Está aqui, gente, o que eu estava falando. Então, o trismo, na verdade, ele é um sinal, porque você pede para o paciente abrir a boca e ele não abre. Porém, a disfagia, que é a disfagia? É quando o paciente não tem vontade de comer. Logo, é um sintoma. Então, está errado também. E aqui embaixo, logo por eliminação, nós temos a oftalmoplegia, que é a perda do movimento do olho, quando a gente faz aquele teste de pedir para o paciente seguir a movimentação, né, da caneta ou dos instrumentais, e a distopia, que é ser o cerveró. Acertaram, gente? Estão gostando assim melhor desse formato, onde eu vou comentando cada coisa? Eu acho que é legal para fazer uma revisão para vocês, né? E aí? Então vamos para a próxima. Todo mundo anotadinho? Gostaram dos desenhos? Eu sei desenhar poucas coisas. Sei fazer sorrisinho, brincadeiras à parte. No caso, já que a gente está falando de zigomático, tem que ter olho, né? Olho roxo. As brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos para o próximo. Próxima questão. Que minha esposa quer tomar café também aqui, gente. Tô deixando uma grávida sem comer para dar aula para vocês. Não chamem a Luísa Mel, quer dizer, desculpa. Vamos lá. Brincadeiras, tá? Tudo brincadeira, eu amo minha esposa, eu não acho que ela é um animal. O animal sou eu, mas quase um quadrúpede. Mas voltando. Segunda questão. É correto afirmar quanto às fraturas blowout e seus sintomas? Fraturas blowout. Quais são os sintomas mais básicos de uma fratura blowout? Primeiro fator básico de um sintoma de uma fratura blowout, a gente tem que pensar nos que a gente vai excluir aqui. Então vamos anotar de novo. Cadê os vermelhinhos? Então, a palavra sintoma, voltamos para sintoma, que é o que o paciente refere. Então, oftalmoplegia é um sintoma? Ele pode referir, mas você também vai fazer o teste. Então, não é. Quimose periorbitária é um sintoma? Bem, não. Então, voltando, oftalmoplegia é o déficit de motilidade da órbita, né? E quimose periorbitária é o famoso roxo, olho roxo ou hematoma periorbital. A anisocoria é um sintoma ou é um sinal? Vocês lembram o que é a anisocoria? Sim, é um sinal. Mas o que é a anisocoria, gente? Exatamente. É uma falta de contração das pupilas. Logo, ela é um sinal, porque é a gente que vai fazer esse teste. A anisocoria é um sintoma muito importante, é um sinal muito importante que a gente vai enxergar. Então, tem que ficar muito esperto, porque pode referir muitas vezes dados, fraturas de terço médio que tem comprometimento do nervo oftálmico e ou problemas no SNC, Sistema Nervoso Central. Logo, a correta é a diplopia, e quem vai referir é o paciente, que é a famosa visão dupla.
normalmente é ocasionada pela fratura do assoalho orbitário, onde o assoalho orbitário cai e aprisiona essa musculatura aqui, ó, certo? E tem a blowout, então o paciente vai ter uma oftalmoplegia sim na blowout, mas isso é um sinal. E ele vai ter, pela distopia, que o outro olho vai estar na altura certa, ele vai apresentar uma diplopia. Bom, terceira questão. É correto afirmar quanto às fraturas zigomático-orbitais. O déficit em supraversão é sugestivo de uma lesão de aprisionamento do oblíquo lateral? Vamos lembrar dos músculos e dos nervos. Quem assistiu a aula de terço médio vai lembrar bem disso que eu falei, que se for para ter uma pegadinha, principalmente em fraturas de órbita, vai ser ali. Tá? Então, a gente tem que pensar quais são os músculos que existem na região orbitária e quais são os nervos que inervam ele. Então, existe um músculo oblíquo lateral? Não, nós temos um oblíquo superior e um oblíquo inferior, certo? Então, já está errado aqui, né? Deixa eu pegar na canetinha. Enoftalmia. O que é enoftalmia? Quando o olho está para baixo ou para dentro, né? Está fundado dentro da cavidade orbitária. É sugestivo de uma fratura blow-in. Lembra que essa característica de fratura, né? Essa classificação de fratura de blow-in e blow-out é uma classificação de Jackson, né? De Jackson. E essa fratura blow-in e blow-out, elas são referentes ao movimento quanto à entrada de fragmentos ou saída de fragmentos em relação ao seio maxilar para a cavidade orbitária. Então, quando a gente fala in, que é entrar adentro, o inglês significa algo que está entrando. Se a gente está diminuindo o continente orbitário, o, o o paciente vai ter uma diminuição do continente orbitário, ele vai ter, ou ele vai ter um aumento. Ele vai ter um aumento, né? Então, na verdade, vai ter mais coisa aqui dentro que vai expulsar o olho para dentro, não vai pôr o olho para fora, desculpa, gente. Ele vai para fora. Porque entrando mais coisas, não vai caber mais nada nesse triângulozinho super pequenininho que é a órbita. Então as coisas vão para fora. Então a enoftalmia, que seria o olho entrar, está errado também. Seria uma exoftalmia, que é quando o paciente fica com o olho para fora, fica com aquela cara de adolepeixes. Ou, ou se não, o pessoal que tem hipertiroidismo. Tá bom? Ou Homer Simpson também. Tem várias coisas aí que são exoftálmicas que dá pra gente lembrar. Flavinho. Anisocoria. Anisocoria é sugestiva de uma fratura de arco zigomático. Quando o paciente tem uma fratura de arco zigomático, o sintoma que nós vamos procurar, ou o sinal, na verdade o sinal que nós vamos procurar, vai ser sempre o trismo e a equimose na região, a perda de projeção lateral do rosto, etc. A anisocoria está ligado às fraturas orbitárias normalmente ou problemas no SMC. Se tiver uma fratura de arco que teve uma anisocoria, significa que o cara teve uma fratura de temporal junto. Então você vai ver bastante, bem fácil de enxergar. Então também está errado. O trismo mecânico pode estar associado a uma fratura de arco zigomático. Então, como eu estava falando, vamos ler de novo. Certo? Mais alguma dúvida aí, galera? Não? Estamos indo bem? Resolvendo bem, né? Então, voltando aqui na musculatura, né, que eu falei para vocês, que é a primeira pegadinha, todo mundo sempre vai naquela de, tá mais fácil. Aqui estão os músculos que vocês vão ter que tatuar, pintar na sua casa e tudo certinho para vocês lembrarem, tá bom?
Temos o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Não temos o oblíquo lateral. Aí os nervos que inervam eles. Deixa eu só tirar esse chat da minha frente. Voltando. Um paciente vítima de trauma de alto impacto em região de terço médio, em maca, com equimose bilateral, com intubação oro, orofacial, né, orotraqueal, apresenta-se como epistaxe abundante. Qual é a conduta apropriada? Então, apesar de vocês ainda não terem tido a aula de traumatologia, eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho nisso, tá? Vamos pensar. Se o paciente está em maca, tá com equimose bilateral, deve estar com o colar cervical instalado, com tubo orotraqueal para estabilização de vias aéreas, com uma epistaxe abundante, qual é a conduta apropriada? Sempre a manutenção de vias aéreas é o ideal. Então ele já está com a manutenção de vias aéreas. Esse paciente, ele vai apresentar algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto a gente não tem a... Voltou aí para vocês? Tenta entrar de novo, Kelly. Mas vocês estão entrando aqui, tá todo mundo aqui para mim. Ah, vocês estão voltando, né? Voltou. Boa. Então vamos voltar de novo para a quarta questão, para o comecinho. Quarta questão. Vamos voltar a pensar aqui. Apesar de vocês não terem tido aula de traumatologia ainda e de atendimento ao politraumatizado, que vai ser amanhã na live, eu queria fazer vocês começarem a pensar no atendimento do seu paciente quando ele estiver numa maca de PS. E a gente tem que usar o separador de orelha para pensar qual vai ser a nossa conduta. Então, esse paciente foi vítima de um alto impacto na região de terço médio de face. Tem isso na live de terço médio. Esse paciente está em maca, colar cervical instalado, uma equimose bilateral com intubação orotraqueal e apresenta-se como epistaxe abundante, certo? Qual é a conduta apropriada que, depois que esse paciente já está estabilizado pelo pessoal da cirurgia geral ou do trauma, qual seria a conduta apropriada para ele? Vamos pensar. Esse paciente, a primeira coisa no ATLS é o A, de Airway. O pessoal da cirurgia geral já fez isso para gente. O B é o Breathing. Ele está respirando porque ele está entubado. Então, ok. C, é aí que a gente entra. Circulation. Tentar evitar que o paciente sangre até morrer. Que ele literalmente vaze pelo nariz. Então, a nossa ideia é parar esse sangramento. Então, vamos para as alternativas. Para um paciente entubado com sem uma tomografia, sem um raio-x, sem nada que possa te indicar que não tem uma fratura de base de crânio ou uma outra complicação, o tamponamento posterior é indicado? Exatamente. Não. Por quê? Porque o tamponamento posterior, ele literalmente vai quase lá na base do crânio, na parte mais posterior do nariz. Logo, esse paciente ele tem um risco de você colocar gases no nariz, na cabeça dele. Ele vai virar um ursinho de pelúcia e com certeza vai parecer um ursinho de pelúcia depois, né? Porque não vai mexer o olhinho, não vai falar, não vai nada e vai estar morto igual um ursinho de pelúcia. Então, não.
E o tamponamento, além de estar errado aqui, o tamponamento posterior ele não é executado com gaze, né? Ele é executado com sonda Foley. A reavaliação após 1 hora seria uma conduta até que apropriada, mas não no caso de estar fazendo algo errado. Cauterizar vasos com bisturi elétrico e realizar a redução da fratura, imobilização e reavaliação após 72 horas. Se esse paciente já está com equimose periorbitária, já foi entubado, já está em manutenção de via aérea, na questão do edema, está correto a gente já fazer a redução da fratura? Não, né, gente? Porque com certeza ele já está num pico de edema monstruoso e a fratura de nariz é o menor dos problemas. Além de tudo, você ainda está na suspeita de uma fístula licórica, uma fratura de base de crânio e, então, completamente contraindicado a abordar esse paciente sem uma liberação. Além de tudo, cauterizar com os vasos com bisturi elétrico. Isso só cauterizaria se você tivesse um bisturi elétrico no PS, que eu nunca vi. E em casos muito abundantes, em algo muito perigoso, mas normalmente só a compressão, isso no ATLS diz que a compressão é o primeiro passo da hemostasia. Então, não, tá bom? Então tá tudo errado aqui. Tamponamento anterior com sonda Foley e reaval após a estabilização do quadro. O tamponamento anterior está correto, porém, ele não é realizado com a sonda Foley. O tamponamento anterior é realizado com gases umedecidas, né? E essas gases umedecidas vão fazer literalmente a compressão por dentro do nariz. Gente, não é pra... quando eu falei sobre a questão da compressão, não é para você ficar comprimindo o nariz do paciente também, ele tem uma fratura. Não se esqueça que essa compressão também pode causar sinéquias, porque você vai estar amassando um monte de ossinho pontudo dentro do nariz do paciente e vai causar laceração da mucosa. Então, a compressão com as gases úmidas, normalmente a gente faz até com xilogel para escorregar bem, para não causar lesão desses tecidos, a gente faz com só introduzindo elas bilateralmente, tentando ser simultâneo para evitar deslocamento maior. Tá? E a reavaliação após o quadro seria o ideal. Então, novamente, estamos de D. Opa, tem que ser verde aqui. Que seria um tamponamento anterior com gases úmidas e reaval após a estabilização do quadro. Tá bom? Então tá aqui no nosso slide lá da fratura nasal. O ideal do tratamento primário é que seja reduzido em até as 3 primeiras horas. Realizando o tamponamento anterior, né, nesse caso que a gente tem uma suspeita de base de crânio, e medicar o paciente com uma analgesia, anti-inflamatórios e uma reavaliação posterior. Secundário, com anestesia local ou geral, se realizando o tamponamento, uma redução fechada por 7 dias e a tábua de proteção. Certo? Estão me ouvindo aí, né? Agora eu tô com medo de vocês caírem toda hora. Tudo ok. Beleza. Então, feliz com a sala cheia, 23. Quinta questão. O nariz é formado por quantos ossos? Eu também falei isso no vídeo de ossos nasais. Gente, lembra que a grande maioria dos ossos nasais é formado por pares. Isso é a maior pegadinha. Porque os únicos que não são formados por pares também é um número par, que são 4. Então, quando a gente for pensar no nariz, a gente tem que pensar que são 4 pares, né? E mais 4 ossos. Então é 4, 4, 4. 3 vezes 4, 12. Espero que vocês acertaram essa. Por favor, eu sei que vocês são dentistas que pensam que só pode multiplicar no máximo, dividir por 6 e multiplicar por máximo por 10. Mas é 12, tá, gente? Então vamos lembrar disso. Isso também é uma boa pegadinha, porque a gente normalmente vai pensar em 4 e 4. Ou vai pensar que não são pares, porque você pensa só unilateralmente, mas o nariz é dos dois lados, né? Então é o nariz total.
Tá aqui, nariz externo. Tem os ossos pareados, né, que são as duas maxilas, dois palatinos, dois nasais e dois lacrimais. E temos os ossos únicos, que é o frontal, o esfenoide, etimoide e o vômer. Tá bom? Sexta questão. O nervo oculomotor é responsável por nervar alguns músculos extraoculares. É incorreto informar que é responsável por qual movimento e de qual músculo. Então vamos pensar. O oculomotor, ele é responsável pelos movimentos de supraversão, lateroversão, infraversão ou medioversão. Ixi, morreram. Vocês estão aí? Batam 3 vezes. O nervo oculomotor, ele é responsável pela supraversão também. Ou vocês preferem pensar em músculos para ficar mais fácil? Então vamos lá. O nervo oculomotor, ele inerva, com certeza, o reto superior. Acho que é uma que a gente sempre vai errar, né? Então acho que é melhor eu guiar vocês em vez de ficar perguntando. Então, ele inerva o reto superior, ele inerva, pensando pelos músculos que é mais fácil, tá? Ele inerva o reto inferior, então pensando no superior e inferior, tá certo, certo? Ele inerva o reto medial. Logo, qual que está errado? A B. Por quê? Quem faz a inervação do... Boa, Vitão. Não é o... Então tá aqui novamente, como eu estava falando. O reto lateral é o abducente. Opa. Tá bom? Então é aqui que a gente tem a pegadinha. O nervo abducente que roda lateralmente a córnea. Tá certo? Então não se esqueçam disso. Essa, como eu disse, gente, quem quer estudar fratura de órbita, é aqui que a gente vai se guiar, tá? Tem que gravar, tatuar, imprimir, fazer o diabo aqui com esse negócio dos músculos extraoculares que eu garanto para vocês que vai cair em prova, sempre cai. E a órbita é o cotovelo da bucomaxilo. Eu falo isso porque na prova de SBOT, que é da ortopedia, quando eles querem foder os residentes, eles põem cotovelo. E na buco a gente vai colocar órbita, tá bom? Então eu não quero que vocês se ferrem, por favor estudem a anatomia da órbita. Vamos lá, classificação de Knight-North. É incorreta informar. O grupo 1 da classificação de Knight-North, ele tem sem deslocamento. O tratamento é conservador? É incorreto afirmar. Então tá certo, né, gente? Por quê? Porque o grupo 1 é a fratura sem deslocamento nenhum. E para que? Isso aí, Cirão. Cirão dando todas as dicas de alguém que acabou de prestar as provas e sabe muito bem o que está acontecendo. Então, tá correto. Sem deslocamentos, sem problemas. Fratura blowout devem ser em caso de déficit motor e visual. Lembra a resposta que vocês deram no nosso vídeo? Então, também está correto. Grupo 4, corpo medial. É o corpo medial para fora da proeminência. O grupo 2 é a fratura de arco zigomático puro.
Só que assim, Dr. Pedro, você está falando da classificação de Night North, né? E por que a blowout está aqui? Então é exatamente essa pegadinha. Na verdade, todas estão corretas, porém a fratura de blowout é de Jackson. Então é incorreto informar que a fratura de blowout está na classificação de Night North. Olha a pegadinha que eu coloquei para vocês, hein? Nossa, não comentaram nada? Estão me ouvindo aí? Então, a classificação de Night North e a classificação de Jackson. Tá? Então, vamos lembrar da classificação de Night North? A classificação de Night North é a classificação onde o grupo 1 é o grupo sem deslocamento, então é uma fratura normalmente de parede medial, de parede medial não, de parede anterior de órbita, um choque que só foi de pouca perda de substância ou de pouca intensidade, que não precisa ser abordado. Grupo 2, normalmente é uma fratura de arco zigomático puro, tá? Então, as duas estavam corretas lá. Grupo 3 é uma fratura de corpo sem rotação. Então tá aqui o grupo 1, tá vendo? Sem deslocamento. Se tiver estável, não tiver abertura, não tiver déficit, não tiver motor, não precisa ser abordado. Grupo 2, arco puro, mesma coisa. Se não tiver déficit visual ou estético ou problemas que vão comprometer a motricidade, também não precisa ser abordado. Normalmente, isso é até uma coisa que eu observei muito, então a gente tem muito boxeador que já teve muitas fraturas de arco zigomático e são aqueles caras de cabeça bem pequena, e bem junto, tudo bem compacto, que o arco dos caras parece que funde. Então, mesmo fraturando, o coronoide dos caras passa por baixo. Então, acaba não tendo esse problema. Grupo 3, onde ela tem essa rotação para medial. Grupo 4, para lateral, A e B. E grupo 5, grupo 4 é corpo para medial, grupo 5 para lateral. E grupo 6 são as fraturas complexas. Né? Grupo 5 para lateral e 6 complexas e comutas. Já as fraturas de Jackson, né? Blow out e blow in. Oitava questão. Quanto à manobra de Gillis, ou Gillis, diga a indicação, anatomia e técnica. A manobra de Gillis é indicada por uma fratura de Night North do tipo 1. Tipo 1? Não. Ah, tá. Já ia tacar um livro em você, Marcelo, porque você acabou de ver o negócio, cara, pra caralho. Então, as fraturas de Gillis, ah, o acesso de Gillis é normalmente colocado para arco zigomático, tá? Então, vamos pensar nas que tem o arco, certo? Right North 2. Agora vamos pensar na anatomia, para nos guiar na resposta. O acesso da fáscia é pelo acesso da fáscia anterior do temporal, certo? E realizado com um instrumento longo, aonde a gente vai inserir esse instrumento longo nessa região e vai deslizar por dentro da fáscia, pela face anterior e pela posterior, né? A gente vai deslizar até debaixo, onde é a inserção do temporal, que é embaixo do arco zigomático, e empurrar ele para fora. Então, o erro está aqui na face posterior do temporal, tá bom? E Night North 4, 6, aliás, né? Já sabemos que está tudo errado. Opa, você tem certeza que tá. Mas é assim que cria pelo no peito. Que vão se criar bons guerreiros. Quem nunca fez um Gillis, uma redução de arco no PS com anestesia local? Então tá aqui a técnica de Gillis.
é uma incisão extra-oral na região temporal, incisão de 2,5 cm até a face temporal superficial, né? Onde você coloca uma espátula de Howe Bristol ou qualquer instrumento longo e rombo. Você pode colocar um dispositivo de aviso ou um balão para manter a estabilidade dele por pelo menos 7 dias. Está aqui descrita a técnica. Tá bom? A complicação dessa técnica é a alopécia, né, que pode perder o cabelinho na região e fazer isso. Também temos a opção de fazer com gancho, né, mas aí não é a técnica de Gilles, é a técnica de gancho de Barros ou de Ginestê, onde você vai fazer a incisão bem na região abaixo do arco zigomático, colocando ele para posterior e depois você vai fazer a rotação para anterior e tracionando o arco para cima. Nona questão. Qual é a contraindicação das técnicas fechadas das fraturas zigomático-orbitárias e é correto afirmar? Pelo amor de Deus, não dá ideia pros caras, meu. Falo que tem coisa que a gente não pode falar alto que as pessoas reproduzem. Né? Vamos lá. Quanto à contraindicação das técnicas para fraturas zigomáticas fechadas. A Etnorf 1 é contraindicado fazer uma redução fechada. Então, vulgo, não reduzir, não abordar cirurgicamente, não fazendo cruento ou incruento. Ah, mas eu posso passar o pano, então? Os 2/4 já. Na Etnorf 1, sem deslocamento, sem fraturas anteriores, sem mexer, não é contraindicado fazer a técnica fechada. Na Etnorf 2, estável, sem comprometimento estético funcional, também não é. É correto afirmar que é indicado fazer o tratamento fechado. Na Etnorf 2, com comprometimento estético e funcional, comprometimento é aberto. A Natina F2 com comprometimento estético funcional é contraindicado você fazer se você não e ainda tiver a perda de estabilidade, esqueci de colocar aqui. Quando você tem a perda de estabilidade muito grande e tem um comprometimento, seria aqui, tá, gente? Então a resposta é D. É com perda de estabilidade. Desculpa, é C. Porque seria a ideia. Ah, mas por que a Night North 6 ou 5 seria indicado fazer fechado sem perda funcional estética? Às vezes o cara tem uma fratura esmigalhada, mas que está bem posicionado. O paciente fazendo repouso, etc. A questão do periósteo pode guiar essa formação. Tá? Então aqui também pode ser a fechada, mas aqui a resposta tinha que ser aqui. Eu tinha que colocar assim, e sem estabilidade. Tá bom? E a 10ª questão. A 10ª questão. Quanto à indicação das técnicas abertas das fraturas zigomáticas? É incorreto afirmar. Martinov 1, né? Não precisa. Você vai acabar tendo esse comprometimento. Tá bom? E o resto a gente já discutiu bastante. Gente, nosso curso, estamos aí, né? Então, estamos terminando agora. Vou até parar a gravação.